Virando o jogo. Apoio Banrisul. Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sextou, tá chegando e começando aqui na RS Play, nosso 524, Virando o Jogo, programa de debate, de informação e aquela pitada de bom humor que vocês já estão acostumados. Ontem eu convidei e eles firmaram a bagaça e mais uma vez estão conosco aqui no Virando o Jogo. Professor Leandro Brandão e o nosso Giba Colorado, Gilberto Júnior. Boa tarde, rapaziada, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tu tá esperançoso com alguma coisa? Não, nem com seleção, nem com Grêmio, nem com Inter. A única esperança é que nós vamos sair daqui pra... vamos comer alguma coisinha fora. Vamos moçar. Vamos lá para Supremo, ao lado do Fórum 1, do Fórum 2, Restaurante Supremo, nossos parceiros, grande Fábio Mocelin. Parada de data FIFA, o que dá para esperar do Grêmio, o que dá para esperar do Internacional? Professor Leandro Brandão, reforços chegar. O mesmo já não dá para falar por parte do Internacional. Que o técnico tem que se virar nos 30. Mas o Grêmio, no papel, chegou umas peças interessantes. Começando pelas paradas, né? Já não é de hoje que quando tem parada FIFA, né? Ou até o Super Mundial, que foi 30 dias, parece que a coisa piora. Não sei, acho que eles não treinam, não sei o que acontece, que o futebol não reaparece, né? Ficou muito tempo, né? O Grêmio sem apresentar um bom futebol, não vinha resultado, não vinha futebol. Veio a janela, melhor janela da gestão do Guerra, melhor janela. Trouxeram jogadores bons, pontuais, né? Com experiência, bota a camisa e sai jogando, né? Sem apostas. Mas aí tivemos a infelicidade aí de muitas lesões, né? Então, hoje aí quem tá em condição desses contratados mesmo é o Marcos Rocha e o Arthur. Os dois que, vamos dizer que dessa janela são os pontuais, né? Porque o restante tá tudo lesionado, principalmente o William. Uma grande perda o William, né? E aí acontece tudo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, né? Muitos erros, né? Claro que o erro, ele não é... Eu quero acreditar que não seja proposital dos árbitros, né? Eu quero acreditar isso. Mas é muito erro para todas as equipes. O Grêmio, vejo que está sendo muito mais prejudicado que muitas equipes. E aí o torcedor está começando a acreditar que agora nós vamos ter resultado. O Grêmio melhorou o desempenho e melhorou o meio de campo do Grêmio. Hoje a bola passa pelo meio de campo. Antigamente ela usava por cima. Então não adianta ter meias, né? Eu concordo contigo, tá? Que tem alguns clubes sendo prejudicados, né? E é isso que me deixa mais com a pulga atrás da orelha, porque a gente vê Corinthians sendo prejudicado, a gente vê Flamengo sendo prejudicado, a exclusividade de alguns clubes. Uma vez. Claro que a proporção é menor, Brandão, mas é que o trabalho da arbitragem, do modo geral, ele tá sobre análise, tá? Mas eu também não quero simplesmente justificar com a arbitragem fraca o mau desempenho de alguns clubes, entendeu? Também falta profissionalismo no Grêmio e do Internacional, também falta gestão no Grêmio e do Internacional. Não, isso aí conta junto, né? Claro, que conta junto. Mas, tipo, último jogo que o Grêmio perdeu aí pro Bragantino, com toda a situação que foi o jogo. Termina o jogo, não tem nem coletiva, né? Só o Guto Peixoto que fala lá. E os programas que a gente vê em geral pós esse jogo, se fala de quê? Apenas de arbitragem. Não se fala no futebol mais. Não ficou se falando se o Grêmio teve bom desempenho no seu sistema defensivo, seu meio de campo, o ataque, o Mano mexeu certo. Mal se falou disso, né? Mal se falou disso porque a arbitragem tá tomando conta do... Eu vejo, e ontem a gente até discutiu tanta questão de copiar a Europa, né, professor? E isso entra na arbitragem, né? Exatamente. Como é que a gente vai cobrar de um árbitro que ele é jornalista durante a semana, ele é... Você já imaginou o Barbosinha apitando a partida? Nossa. Não, mas eu acho que ele ia apitar melhor ainda. Mas ele ia usar o VAR, né? Ia usar o VAR. Mas, cara... Mas, olha, vamos entender isso. Primeiro que jogador não ia falar comigo. Jogador não ia falar comigo. Jogador tem que jogar bola. E olha, e outra, quanto menos eu aparecer com o apito, significa que melhor eu estou em relação à arbitragem, tá? É isso que eu acho que tá faltando
é no futebol brasileiro. É o jogador jogar futebol, o gestor fazer a gestão, o diretor de futebol se preocupar em montar o grupo, o jogador se preocupar em jogar. Cara, tá cada um querendo fazer tudo. Por que eu falo que o problema do Renato Portaluppi no Grêmio não é o Renato no Grêmio? O problema do Grêmio com o Renato é quando o Renato resolve sair do Grêmio. Porque o Renato, ele acaba abraçando tudo. Ele faz a conversa com o presidente, ele negocia o bicho pros caras. Foi até médico em alguns momentos. Sabe? Ele faz lista de contratações. Aí quando o Renato sai, aí os furos ficam. Aí a gente vê que o diretor de futebol era uma naba, que o vice-presidente era uma naba, que o cara que fazia o operacional de viagem, de horários, era uma naba, sabe? Quando o Renato sai, que os furos aparecem. Eu posso falar pelo Internacional, conheço o Adriano Loss, cara competentíssimo na logística do Inter, tá lá, sei lá, 30 anos que ele tá lá, né? E aquilo que eu te comentei ontem até, né, da questão dos clubes criarem uma escola dentro do próprio clube de dirigentes, né, para evitar, porque assim, tem o livro aquele, né, como é que é o, acho que foi o Guardiola que escreveu, né, que não é só dentro das 4 linhas, né, não me lembro se foi o Guardiola que escreveu, enfim, mas cara, é bem isso, não se ganha o jogo somente dentro das 4 linhas, tu ganha o jogo fora, e eu acho que é claro que principalmente a dupla Grenal, e eu tenho essa leitura já há um bom tempo, se a dupla Grenal não tem um time competitivo e acima da média de todos os outros, ela nunca mais vai ser campeão de campeonatos brasileiros organizados pela CBF, porque sempre tem interesse. E essa questão toda da arbitragem é a maior prova de que há interesses, porque a arbitragem ela não é profissionalizada. Ela não é desvinculada da CBF, ela tem que ter autonomia, tem que ser independente da organização do campeonato, como é nas grandes ligas, né? Concordo. Professor Leandro Brandão, o trabalho do Mano Menezes, tu acha que pode, de alguma maneira, com a mudança da gestão, da presidência, e onde é que eu quero chegar, tá? Eu escutei algumas entrevistas e que eu não quero acreditar que são entrevistas simplesmente políticas, tá? De que o Mano Menezes deve ser o técnico do Grêmio caso ganhe a chapa do Marcelo Marques e do Celso Rico. Será que é por aí? Olha, não sei, eu acho até difícil. Se for a chapa do Marcelo Marques e do Rico, acho difícil o Mano Menezes ficar, né? Até porque a tendência do Marcelo Marques era um técnico, eles falavam em técnico português até, né? Tu acha que isso é discurso para não desmotivar? Olha, de repente, né? Até para não estar metendo pitaco na gestão atual, né? Que eles não querem ter tanto atrito, mas creio que não. O Mano Menezes, né? Eu acreditava muito quando ele veio pro Grêmio, que o Grêmio tomava muitos gols, o Grêmio, na minha opinião, ia ajeitar a defesa, ia melhorar um pouquinho ali o meio de campo, que não existia com Quinteiros, né? Era só ligação direta. E até aquela bolinha ali, naquele contra-ataque, aquele cabeceio do centroavante, e acabou que o Grêmio não teve nada, né? Continuou a mesma coisa que o Mano Menezes. E não acredito, assim, também, olhando, analisando, que o Grêmio melhorou pelo padrão que o Mano Menezes está botando no Grêmio. Melhorou porque os jogadores que chegaram têm qualidade, e dentro de campo a gente sabe uma coisa, né? Tem jogadores que mudam as coisas dentro de campo. O Pipo Barbosa ficar no lateral, tá? Não sobe, fica ali, não fecha pro meio, guarda a tua posição. Barbosa vai lá e vai no fundo toda hora, fecha pelo meio, cruza, mete gol. E o jogador faz isso dentro de campo. Tem muitos jogadores, nós 3 aqui, jogadores de qualidade, somos contratados agora. Mas enquanto ele não guardar a posição e acertar tudo isso que tu falou, sim, tá certo. O problema é o cara que não guarda a posição, e não ajuda a defender, não acerta um passe, não ajuda no ataque. Mas daí o Grêmio acerta a janela e contrata nós 3 aqui, qualidade no meio, no ataque, o Barbosa metendo gol, nós pifando ele.
Isso aí se muda muito, né? Então o Grêmio melhorou muito porque a bola hoje passa pelo Arthur. O Arthur, a qualidade é muito grande, ele gira, Agora, gira, cadencia, passa, vai, recebe. ele é um passador, né? É. E agora, o programa apresentado pelo Barbosa, ele tem uma característica. Qual é a Sempre tem, assim, grandes revelações bombásticas, né? Teve atleta francês, né? Etc. E parece que o Mano Menezes está correndo perigo por um técnico italiano, que é Renatone Portaluppi. Não, próxima semana eu vou ter que trazer o Vinícius Leal aqui, porque vá que ele tem alguma informação quente, porque ele costuma almoçar, né? Ou jantar com o presidente Guerra. Então, alguma informação ele deve ter. Claro que a gente tá brincando. Mas, cara, me preocupa porque eu não vejo o surgimento de novos técnicos para que a gente diga, não, o Mano não permanece no Grêmio. Tá, mas daí vem quem? Mas tem um detalhe muito, aí sim, muito preocupante também. Vai mudar o presidente, é claro, né? Possivelmente a chapa 2 é a favorita aí, pode ser o Odorico aí, ou o Dutra, não sei qual dos dois vão firmar a candidatura realmente. E tem uma cláusula no contrato do Mano Menezes, né? Se o Mano Menezes conquistar vaga, mesmo que seja de pré-Libertadores, a renovação do seu contrato por ano que vem é automática. Mas é automática a renovação. Mas e aí, a nova gestão vai querer a continuação do Mano Menezes? Isso aí é uma coisa... E só tem 11 datas para derrubar ele no Brasileiro, sendo que começa dia 28 de janeiro. Então isso é muito preocupante, né? Porque ficou uma das cláusulas para renovação de contrato. Tipo, não alcançou e não querem mais. Beleza, valeu pelos serviços prestados. Mas caso o Grêmio conquiste a vaga, né? Que é muito difícil, porque estava próxima de, pelo menos, tentar chegar e tentar depois se manter. Mas com as coisas que vem acontecendo com a nossa... A arbitragem do futebol brasileiro já complicaram bastante, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Claro que a gente vai falar mais sobre a dupla Grenal, sobre Grêmio, sobre Internacional, no próximo break, mas antes do recado do Banrisul, eu quero perguntar para você sobre o Juventude. Se salva ou se enforca, na opinião de vocês? Já era, né? Eu acho que o Sport, o Juventude e o Fortaleza... já foram, cara. E eu acho que a última vaga... Juventude, Sport e Fortaleza. Esses três também, na minha opinião, já era. Acho que fica agora a vaga entre Vitória e Santos. Né? Eu tô apostando no Santos, cara. Porque o Vitória teve uma melhora da morte. Né? Ver o Neymar caindo com o Santos, né? Cara, atuando, tu né? Tu tá precisando ir no psicólogo, cara. Por quê? Tu tá muito ácido, cara. Cara, eu acho que o jogador de futebol ele tem que ser exemplo muito mais do que dentro de campo, fora de campo. E, infelizmente, eu não vejo isso com o Neymar. Ele teve uma oportunidade ímpar, né, de dar na pergunta que fizeram, né, por que o Ancelotti não convocou ele, né, que ele disse, eu não preciso provar nada pra ninguém. Não, essa resposta ele dá no bar, né, ou dentro de casa. A resposta que ele tinha que ter dado ali era de humildade, ver um Messi que não ia jogar uma Copa do Mundo de 22, joga e acaba com a Copa. Né? Então, tipo, poxa, eu vou aqui, né? Pra mim, se eu for convocado, vai ser como se fosse minha primeira vez, né? Vou puxar a fila. Tinha que ter dado um discurso político. Então. E ele foi radical demais. Entendeu? E quando ele diz que, eu não preciso provar nada pra ninguém, na verdade ele tá querendo dizer que ele não precisa mais nada de ninguém. Financeiramente, realmente, ele não precisa jogar futebol no Santos, né? Mas tá jogando porque é o time do coração dele. O bisneto dele não vai o mercado na Arábia fechou porque ele não conseguiu jogar, arrumou confusão com o treinador, né? Então, eu concordo contigo, o discurso teria que ter sido muito mais político, mais, né, familiar, casual. E depois do break nós vamos falar sobre o nosso Inter, não? Vamos falar sobre o nosso Inter? Não? Como assim o nosso Inter? Ele tá falando do nosso Grêmio agora. Tá. Agora eu tô falando do nosso Grêmio, nós vamos falar do nosso Inter. Mudou agora já. E durante os 30 minutos, normalmente eu falo do meu São José. Porque ontem nós falamos da nossa seleção brasileira. Sim. Aliás, foi só a seleção. Certo, só a seleção ontem. Eu pensei que a gente ia falar sobre Grêmio e Inter hoje. Não, na volta do nosso break nós vamos falar sobre o Internacional. Mas antes eu quero dizer o recado do Banrisul, porque a tua vida financeira ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar
e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul. Bem mais intuitivo, porque moderno mesmo, é facilitar a vida. Banrisul, o banco dos gaúchos. A rápida parada, o recado dos nossos parceiros e a gente já volta aqui na RS Play com o nosso Virando o Jogo. Fica aí. Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou. Show facilitou. Isso aí depois vai ser uma reba. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play, nosso 524, para falar agora do Internacional. Só a mudança no comando técnico, Giba, é o suficiente? Eu acompanhei que tu falou ali que o Grêmio fez uma grande janela e o Internacional também fez uma grande janela, porque trouxe um novo técnico, né? Aliás, anteontem nós vimos aí o professor Paulo Paixão indo nas mídias, né? Participando de vários programas esportivos, falando sobre, defendendo o trabalho dele, né? Eu acredito no trabalho do professor Paulo Paixão. Agora, o que nunca é levado em debate é por que aqueles mesmos jogadores que corriam como corriam, que jogavam como jogavam, pararam de fazer o que faziam com tanta perfeição. Não vem me dizer que o time estava marcado. Não, porque Estavam correndo errado. Estavam correndo errado, estavam com má vontade, né? Então, assim, porque o Roger perde o grupo, porque... Cara, a gente já conhece essas brincadeiras, esses memes que a torcida do Grêmio e do Inter faz. Agora, eu estive, Barbosa, no jogo do Beira-Rio, tá? E vou te dizer o seguinte, o Internacional que treinou, que aqueceu contra o Botafogo, até o sistema de aquecimento é diferente. Eu nunca tinha visto um sistema de aquecimento de ataque contra a defesa, cara. Movimentos de jogo. Cara, saía do meio-campo, os dois volantes viravam a bola para os laterais, os laterais cruzavam e entrava Alan Patrick e os dois atacantes entrando em facão, né, para finalizar. A gente está falando disso no aquecimento. Aquecimento. Eu me lembro que o Diego Aguirre tinha um sistema muito parecido com esse, tá? Em que ele fazia os jogadores driblar um ao outro e finalizar no gol. E me chamou a atenção que o Internacional ganhou aquele jogo no aquecimento. No aquecimento. E vou te dizer mais, vou ousar, tá, professor Bruno? Vou ousar dizer. Cara, se naquele jogo não tivesse a chuva do primeiro tempo, o Inter tocava 4-0 naturalmente no Botafogo. Sem fazer força, Barbosa. Tão bem que o Internacional jogou. O Internacional com vontade. A gente olhava o mercado organizando o time de trás para frente. A gente olhava um Bruno Henrique com vontade, dando carrinho. Alan Patrick dando carrinho na lateral. A gente via o Carboneiro disposto para o jogo. O Vitinho querendo finalizar, esperando uma bola, como ele recebeu aquela bola do Carboneiro. Então, assim, ontem tu falou da questão das paradas FIFA. Data FIFA. Eu acho que essa data FIFA foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Internacional.
Nós acabamos com o fantasma de rebaixamento para os 2 clubes da capital. Infelizmente, o Juventude ele continua vivo. Mas eu acho que nem Grêmio nem Inter correm mais risco de rebaixamento. O Grêmio evoluiu muito, como o Brandão trouxe aqui, e eu acho que o Internacional tem uma crescente muito grande. E vou te dizer mais, embora eu tenha quase certeza que na semana que vem eu serei convidado de novo, tô aqui me convidando no ar, né? Tá em casa. Para falar sobre o resultado do Inter contra o Mirassol. E eu vou te dizer, o Internacional vai ganhar do Mirassol. É o Mirassol. O Mirassol que perdeu, que ganhou do Fluminense, né, na quarta-feira, né? No jogo atrasado. É uma grande sensação, o Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, mas eu acho que se cria pelo menos uma observação diferente sobre o Mirassol agora nessa parte mais importante da competição. Será que a camisa dos outros não vai pesar? Teve no Mirassol. Corinthians. Eles não caem mais, tá? Fizeram 46 pontos quarta, né? Não, eu acho que o Mirassol briga por vaga na Libertadores. Eles tiveram... Ganhando do Inter ou perdendo, tanto faz. Mas tu acredita, por exemplo, Brandão, tu acredita também num arranque de Grêmio e de Internacional para chegar numa pré-Libertadores? Olha, eu até estava acreditando, né, com a janela que o Grêmio fez, com a melhora dentro de campo, com o desempenho, né? Mas daí, perde jogadores por lesão importantes. Se depois começa muitos erros, né? Que são erros assim que hoje não dá pra ti, amanhã dá pro outro e assim vai indo e aí não é pênalti pra ti, é pênalti pro outro. Então isso aí já meio que tá desanimando o torcedor, né? O próprio Guerra falou isso aí na ESPN, né? Na entrevista que ele deu Aliás, que precedente que tá... E ainda, agora, hein? E ainda vou um pouco mais longe, né? Porque agora com a reversão dos cartões aí do Marlon e do Kahneman, vai abrir um precedente para muitos clubes recorrerem, e aí quando vê vai ter uma bagunça, porque os times que têm força política hoje muito maiores lá na CBF vão ser beneficiados. Imagina lá, nas últimas rodadas tem um Inter e Flamengo, o Flamengo brigando pelo título com o Palmeiras, mas perdeu a Arrascaeta num jogo lá por um cartão que ele não merecia o cartão. O que vai acontecer? Então, o que acontecia dentro de campo vai começar a ser revertido, mas peraí, erraram contra o teu time, cartão revertido, mas e os pontos? Os pontos já foram perdidos. Então, acho que vai abrir um precedente muito grande para isso. Sem dúvida alguma. Eu acho que essa história do cartão aí, ela... A gente sabe que foi erro. Momentaneamente, pode ser justo pro Grêmio. Mas e lá na frente? Porém, eu acho que a CBF, como o Brandão falou, vai abrir, vai deixar uma brecha para todo mundo que se sentir injustiçado ir lá bater na porta. Aí nós temos a última rodada. Aí nós temos a última rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio Sport lá na Ilha do Retiro. O Grêmio brigando por vaga para pré-Libertadores. E o Corinthians deu uma arrancada. E o Corinthians está disputando essa vaga com o Grêmio. Só que o Roberto e o Menso, o pai lá, aqueles caras lá, receberam lá, um foi vermelho, o outro terceiro amarelo, mas o cara fez o gol, tirou a camisa, reclamou, sei lá, aconteceu alguma coisa, e eles foram suspensos e vão recorrer. Porque já tem precedentes durante 10 rodadas aí, pelo menos, do Campeonato Brasileiro. E aí o Grêmio vai jogar desfalcado, o Grêmio vai ter problemas, o Corinthians vai receber os jogadores como reforços para a partida. Então é isso que eu digo, né? Vai ter muita força política nos clubes e infelizmente hoje Grêmio e Inter não estão com essa força que tinha na época do Fábio Koff. Inclusive o Inter tinha força com o Fábio Koff lá. Mas é que se a gente for falar força do Fábio Koff, a gente já entra num outro debate que é a falta dos dirigentes. Mas hoje a gente tem um noveleto lá, de imposição. Mas ele não tem toda essa força lá para ajudar o nosso futebol do Rio Grande do Sul. Poderia ter, deveria ter, mas eu acho que não tem. Deveria ter e poderia, no justo, né? A gente não quer aqui que seja injusto, né? Mas não, sem dúvida alguma. Mas é que daí, se a gente for falar, tipo, na época do Clube dos 13, na época do Fábio Koff. Mas, cara... Hoje a gente também não tem dirigente e eu brigo muito. Sim, hoje não tem aquele dirigente que vai lá meter a cara, o Cacalo da vida, semana de Fernando Carvalho. Aqui a gente não tem um dirigente dando entrevista. Os caras não... E daí eu não tô falando de incendiar o Clássico Grenal. Eu tô falando de promover o Clássico Grenal. Institucional. De ir visitar as rádios, visitar os veículos de televisão, procurar os programas esportivos. Cara, não tem, cara. Não tem.
Tu sabe quem é que promove hoje o Clássico Grenal e que de alguma maneira joga no ventilador na semana do Clássico Grenal? É os veículos identificados. É eles que fazem essa promoção hoje, né, do Clássico Grenal. Porque a gente não tem mais dirigentes com essas características. Característica do Fernando Carvalho, que mesmo, né, era um cara muito elegante e tal. Mas a gente não tem o Fernando Carvalho, não tem Cacalo, não tem Fábio Koff. O próprio Denis Abraão, sempre foi um cara polêmico e tudo mais. Viu a O Sérgio importância? Vasquez, que vem aqui conosco. Tu viu a importância do que eu falei ontem, da escolinha de dirigentes, cara? Claro, Tu tá trazendo aí, tu trouxe nomes que poderiam dar aula nessa escolinha. porque tá tudo muito profissionalizado. Hoje tu faz um curso de gestão esportiva. E eu não tô dizendo Que não é tá errado o curso de gestão esportiva. Não. Só que no curso de gestão esportiva, não ensina o cara a defender o teu clube. Isso daí vem de berço. Não tem a prática também de estar dentro do Não vestiário. tem a prática, não tem o vestiário, não conhece. Tu entendeu? O discurso do Cacalo, do Koff, do Denis Abraão, do Serginho Vasquez, são de caras que vivem dentro do Grêmio desde sempre. É diferente. É o tipo... O Denis Abraão, se ele tiver que entrar no vestiário e pegar o jogador aqui, ó, pelo pescoço e dizer assim, é um clássico Grenal, entendeu? Eles vão fazer. Isso ninguém vai ensinar no curso de gestão. Eu te confesso, tá, cara, assim, isso sou eu, Gilberto, CPF, tá? Cara, eu acho completamente errado, por exemplo, o Alessandro Barcelos estar todos os jogos no vestiário. Pra mim, isso daí, cara, é uma banalização da imagem institucional. Quem é que vai botar, né, o pé na mesa quando a coisa apertar? O presidente que tá lá na rodinha de oração? Tá sempre, né? Tá sempre. Não pode, cara. Tem que ser o O diferente. presidente que vem no ônibus dos jogadores? Não, cara. O presidente só entra no vestiário, cara. O presidente entra no vestiário quando a água bateu. Eu defendo também essa tese de que o vestiário ele é sagrado. Cara, quem manda no vestiário é o vice-presidente de futebol. vice de futebol. Não é o O presidente. presidente entrar no vestiário todos os dias, tu tira o cargo de vice-presidente de futebol, diminui o custo e segue o baile. Não, mas Não vamos hoje. O Inter, a gestão passada do Alessandro Barcelos ficou um bom tempo sem um vice-presidente Por de quê? futebol. E daí foi recolocado por quê? porque ele começou a ver que não dava pra... Porque era... como é que se chama? Me fugiu a palavra. Era um cargo... Político? Não, era um cargo que é obrigatório no estatuto do clube. Tá? E daí por isso que voltou o vice-presidente. Mas o Barcelos ficou na primeira gestão dele, se eu não me engano, 1 ano e pouco sem vice-presidente. Sim. Tô errado? Mas por quê? Porque Então- ele gosta disso. E não há problema nenhum de gostar, cara. Só que é o seguinte, tu não pode ser o presidente. Ele caiu pra... Pode ser, bota um presidente e ele vira o vice-presidente de futebol. Não há problema nenhum disso daí, cara. Não há problema nenhum. Sem dúvida alguma. Gente, para fechar o nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira, primeiro eu quero agradecer a gentileza de ter vindo ontem, vir hoje aqui participar. Amanhã não tem. Não, amanhã não. Amanhã tu dá uma descansada, lava a Grenal, né? Amanhã tu lava a louça, tu corta a grama. Já vou jogar em Venâncio Aires. E Massa, nosso veterano do Grêmio contra o Master do Guarani de Venâncio lá no Edmundo Fights. E a gente poderia dizer que isso sim é o verdadeiro Miguel. Não, esse é o verdadeiro jogo, né? Jogo raiz. Imagina. Um juiz não tem bandeirinha, errou, reclamação pro juiz, o juiz nem te dá cartão. Renan Soares chegando. E ainda come o churrasco contigo depois. E ainda depois come churrasco, toma um refrizinho, uma água, porque Tá dirigindo. E essa parte é boa. Essa bem que eu tô de carona. Nessas horas não chama, né, Marco? Mano, nessa hora ninguém me liga. É. Professor Brandão, obrigado. Valeu, Até a próxima. Até a próxima. Giba, grande abraço. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade, né? E segue a galera lá na DNL Torcedores, né, cara? Pô,
Bom, eu tô esperando a minha camiseta. Tá. Tu mandou escolheu? o sol já? Tu já escolheu a estampa? Vai usar a vermelha? Não, vou usar, ele faz não só vermelha. Não é só vermelha. Preta, faz branco, É. faz azul do Grêmio, do São José. É. A fazer uma do São Não, o José. São José não, porque não ganhou Libertadores. Não, mas aqui, ó. Mas eu tenho uma. De bairro do Brasil. Eu tenho uma da Libertadores que tu vai poder usar. Sério, qual? Sério, porque ela não é nem de Grêmio nem de Inter. É de quem? É, a estampa é todos os elementos químicos da tabela periódica. Meu Deus. Com a letra L, letra I, né? Se vier do meu tamanho, eu uso, não tem problema nenhum. Essa aí tu pode usar sem problema. Valeu, Giba. Grande abraço. Gente, pra vocês um bom final de semana. A gente se encontra segunda-feira, às 14h, aqui na RS Play. Valeu! Virando o jogo. Apoio Banrisul.